Poucas vezes eu me vi tão refletida em um personagem da literatura quanto em Padre Sérgio, do Tolstói. Hoje nós vamos falar dele. Quando eu li esse livro, parecia que eu estava diante de um espelho. Os dilemas dele eram os dilemas que também um dia foram meus. Assim como ele, eu entrei para a vida religiosa em busca de uma certa santidade, acreditando que estava trilhando um caminho de proximidade com Deus. E, de fato, havia em mim esse desejo sincero de um encontro mais autêntico com o divino. Mas, junto a isso, existia também uma inquietação. Será que não havia orgulho escondido nas minhas motivações? Era o que eu me perguntava de tempo em tempo. Será que eu não buscava, ainda que sem perceber, ser mais santa, mais virtuosa, mais perfeita que os outros? Esse foi o meu conflito. E esse também é o conflito central do Padre Sérgio. Esse entrelaçamento entre a fé verdadeira e a vaidade espiritual, entre a entrega a Deus e o desejo de se destacar. Por isso, quando eu li essas páginas, eu senti que o Tolstói aqui não estava apenas descrevendo um personagem, mas colocando no papel algo que eu própria havia experimentado. E assim como o Padre Sérgio, ao deixar a vida conventual, eu também continuei cultivando uma espiritualidade, só que agora de uma forma, digamos, mais autêntica, de uma forma mais livre, mas igualmente intensa. E é por isso que hoje, ao analisar esta obra, eu não apenas como leitora, mas também como alguém que viveu na pele esses dilemas, talvez seja justamente essa força do livro que eu tenha notado. Um livro que busca mostrar que por trás da busca da santidade há sempre um território delicado, feito de desejos, de contradições e também de quedas humanas. Então vamos conversar um pouco sobre esta maravilha aqui, que é Padre Sérgio, do Tolstói. Começando aqui, então, por um resumo do livro, né? Vamos fazer aqui um resumo bem rapidinho. Então, é uma novelinha, né? Na verdade, é uma novelinha, e essa novela, esse conto, ele acompanha a trajetória do personagem chamado Kasatsky. É um príncipe, né? Uma pessoa, uma figura aristocrática, o Kasatsky, e ele é um jovem oficial muito promissor, né? Ele entra logo cedo para a força militar, e é muito, muito talentoso, muito promissor. Por que ele é promissor? Porque tem um traço na personalidade dele muito interessante. Tudo que ele procurava fazer, ele tinha muito em mente, muita clareza de que tudo que ele procurasse fazer na vida teria que ser com excelência, e com um nível tal de excelência que ele teria que se destacar dos demais, ou seja, ele teria que ser melhor em absolutamente qualquer coisa que ele fosse fazer. Esse era um traço da personalidade dele, na verdade, né? E eu entendo muito bem esse traço. Mas o fato é que ele realmente se destacava, né, em tudo que ele fazia. Ele, de fato, era, como eu disse, muito talentoso, né? Então a gente está aqui imerso num ambiente aristocrático, um ambiente ambicioso, né? E esse príncipe Kasatsky, ele tinha tudo para ascender socialmente, porque não que ele ocupasse o topo, né, da cadeia aristocrática, mas ele queria ascender socialmente, e até ele encontra uma das formas de ascender socialmente pelo casamento, porque a uma certa altura da história vai ter uma jovem, inclusive, que vai se interessar bastante por ele, e essa jovem, né, pode oferecer para ele essa possibilidade de um pouco mais de ascensão social, né. Então ele vai aí construindo uma carreira militar respeitável, né, ele consegue esse casamento arranjado com essa mulher da alta sociedade, e ele também é uma espécie de pupilo do czar. Ele é uma espécie de um queridinho. E ele também tem o czar em alta conta. Ele meio que, quase que idolatrava o czar, né? Então era uma pessoa muito dedicada à figura do czar, e o czar também o admirava o talento, a determinação dele. Então eram figuras que se admiravam mutuamente, né? Só que num belo dia ele descobre, ele tratava a noiva dele como se ela fosse quase uma mulher assim intocável, né? Quase uma santa, colocava ela assim num altar, né? E um belo dia, ele com esse mesmo tratamento com ela, né? Ele descobre que essa noiva que ele fora prometida mantinha relações com outro homem. Ela assume isso para ele. Ela não quer entrar no casamento mentindo para ele, então ela resolve assumir, né? Só que esse homem com quem ela mantinha relações, com quem ela já tinha tido, né, relações, era justamente o imperador, né? Então isso foi um golpe muito grande para o Kasatsky, e isso abala profundamente, né, esse jovem, e a humilhação, o desengano faz com que ele rompa não só o noivado, mas ele vai romper com o mundo, ele vai romper com a sociedade, com essa vida aristocrática, né? Então ele abandona o exército, ele decide tornar-se monge. E aí ele, quando ele se torna monge, né, ele entra para um mosteiro,
e aí ele recebe um onomástico, né? Quando ele toma o hábito, quando ele professa os seus votos monásticos, ele passa a ser, então, o Padre Sérgio, ele passa a ter esse onomástico, né? O onomástico é o nome que a pessoa recebe quando ela faz votos para a vida religiosa, né? Então, quando a pessoa vai fazer os seus votos definitivos, tomar o hábito, né? Então, ela recebe esse nome que nós chamamos de onomástico, porque é como se ela nascesse de novo, é como se ela morresse para a vida antiga, para o mundo, e agora estivesse nascendo, né, para essa vida totalmente dedicada a Deus. Então, o onomástico do Kasatsky fica sendo, então, Padre Sérgio, né? Então, a partir de agora, a gente acompanha a trajetória do Padre Sérgio. E a partir daí, a narrativa se concentra quase toda na luta interior do Padre Sérgio, né? Porque como monge, ele busca a santidade pela ascese, né? Então ele renuncia aos prazeres, ele cuida muito, né? Ele é muito zeloso com a questão da disciplina do corpo, a disciplina da mente, né? A oração incessante. Entretanto, o que vai começar a acontecer? Ele vai passar por alguns mosteiros, né? E no último mosteiro, onde ele vai, na verdade, ele vai para uma ermida, né? Porque ele fica um pouco incomodado com o mosteiro que ele está, porque ele fica recebendo visitas, tem muita movimentação, e ele tem uma fraqueza quando ele percebe essa movimentação das pessoas, movimentação da sociedade, porque ele está o tempo todo nessa luta interior, né? Então é uma pessoa assim, ele reconhece que ele tem bastante fraqueza, ele reconhece que ele é bastante orgulhoso, né? E ele encontra nessa ermida, né? Nessa vida totalmente afastada, nessa vida de eremita, uma possibilidade de não ter que conviver com isso, uma possibilidade de repente se livrar disso, né, de fugir desses pecados, dessa tentação da vaidade e do orgulho. Então ele vira um eremita, né, ele vai viver numa ermida. Mas o que começa a acontecer? Tem um episódio, aqui agora um baita spoiler, tá? É spoiler mesmo, dou spoiler mesmo. Tem um episódio que porque assim, ele é muito famoso, né? Ele é famoso porque ele era conhecido como o jovem, né, que abandonou a vida da aristocracia, o príncipe Kasatsky. Então, muita gente sabia quem era o famoso Padre Sérgio. Inclusive, as mulheres, né, procuravam muito saber, né, quando estavam no mesmo ambiente que Padre Sérgio, essas mulheres também gostavam de procurá-lo, saber quem era, porque ele era famoso também pela sua beleza, né? Ao que parece aqui na história, ele era também um jovem bem bonitão, né? E por conta dessa sua fama, né, então todo mundo sabia que era o Padre Sérgio e muita gente sabia que ele tinha virado um eremita. Então tem um episódio que tem lá um pessoal passeando próximo à ermida onde ele está vivendo e tem uma personagem lá meio safadinha, assim, meio assanhada, e que faz uma aposta com os amigos e fala, olha, eu vou passar a noite com ele. E ele não vai resistir. Ela faz toda uma encenação lá, finge que se perdeu, aparece sozinha na porta dele no meio da noite, né, e ele fica naquele dilema, abre, não abre, né, acontecem coisas muito, ele recorre a situações muito inusitadas para controlar, né, essa tentação que ele vai sentir ao estar na presença de uma mulher bonita, enfim, né, coisas muito esquisitas vão acontecer, mas o fato é que essa mulher vai presenciar de uma forma muito intensa a dedicação do Padre Sérgio pela busca de santidade que ele tinha. Ela vai perceber a que ponto ele chegava para mortificar os seus desejos carnais, a que ponto que a coisas que ele recorria para se controlar, para controlar os seus impulsos, e isso deixa essa mulher muito sensibilizada. Ela simplesmente fica estarrecida ao perceber a tamanha busca verdadeira de Padre Sérgio por uma vida de mortificação do corpo. E por ela ficar extremamente tocada com isso, né, ela vai meio que ter um momento de epifania na vida dela, né, e ela sai dali completamente transformada. O fato é que depois a gente vai ter notícias dessa mulher, né, que ela saindo dali, ela mudou de vida totalmente e ela entra para um convento também, né, ela toma um hábito, professa votos e ela vira uma freira também. E ela conta para todo mundo, né, que quem a fez tomar um outro caminho na vida e buscar e ter esse desejo pela vida religiosa como uma pessoa consagrada foi Padre Sérgio. A partir daí, né, aí é só, digamos, milagre atrás de milagre, né, cura atrás de cura, porque daí, a partir daí o Padre Sérgio ele começa a ficar muito famoso, porque de fato algumas pessoas vão levar ali doentes, né, gente precisando de alguma coisa, e ao ter contato com o Padre Sérgio, vai começar a haver uma série, né, de testemunhos de pessoas atribuindo a Padre Sérgio uma série de milagres e curas, e portanto ele fica muito famoso. A virtude do Padre Sérgio começa a atrair peregrinos, curiosos, devotos, e aquele lugar, aquele espaço em que ele vivia da ermida, que era um espaço do mosteiro, ao qual ele pertencia, da comunidade, né, que ele pertencia, mas era afastado, né, então aquele espaço ali vai sendo tomado, né, de peregrinos, de devotos. Então, aquela vida que era para ser um recolhimento, transforma-se pouco a pouco em notoriedade. E aí o Padre Sérgio, ele vai percebendo que o seu orgulho espiritual, ele começa a ser posto à prova, porque ainda que ele busque uma certa humildade, secretamente, a gente percebe que ele vai ali se alimentando dessa admiração. E aí vai ter momentos-chave aí da narrativa, né, que o Tolstói, ele expõe a fragilidade da fé baseada apenas na vaidade ou então
na disciplina extrema, que é como vai agir o Padre Sérgio para tentar controlar quando ele tem essa luta, esse embate interior muito forte, né? Quando ele percebe que ele está sendo tomado pela sua vaidade, quando ele percebe que ele está gostando de ser assim, digamos, adorado, paparicado por conta da sua fama de milagreiro. Esse episódio, por exemplo, da mulher que o tenta, né, acaba sendo assim um episódio muito emblemático pelo fato de ele ter recorrido a algo muito inusitado para controlar, né, esse impulso. Na verdade, o que poderia parecer, sei lá, uma vitória, né, sobre os desejos, na verdade, acaba se revelando numa espécie de desespero, né, e essa insuficiência da vida espiritual que ele estava tendo. Então, ele se mantém puro pelo medo e pela violência contra si mesmo, né? Quando ele é posto à prova, quando ele é posto diante de alguma situação, né? Aí ele perde toda a serenidade, é como se ele também perdesse a convicção. Então, esse é o embate, esse é o dilema interior do Padre Sérgio, né? Mas calma, pode ficar tranquilo, porque na minha vida religiosa, ninguém nunca apareceu querendo passar a noite comigo. Relaxa, esse episódio de fato acontece só com o Padre Sérgio. Eu disse que a minha história é um pouco parecida com a dele, mas com relação aos embates interiores, tá? Não é a história toda que se parece, não. Respira. Aí, com o passar do tempo, então, né, como eu estava dizendo, a fama do Padre Sérgio vai crescendo ainda mais, né, vem vindo pessoas de todos os lugares procurando, pedindo bênçãos, pedindo conselhos, né, mas o Padre Sérgio começa a se angustiar, né, porque ele percebe que ele vive o tempo todo essa contradição, né, o seu isolamento, a sua ascese não o aproximam de Deus. Ele é consciente disso, ele consegue perceber isso, né? Então, a sua santidade, na verdade, né, em grande medida, acaba se tornando um espetáculo, porque é isso que vira. E até o próprio convento, né, o próprio mosteiro dele, acaba se beneficiando, né, porque aí vão alguns monges lá para ajudar a organizar a coisa toda, né, e então o mosteiro, né, acaba gozando aí de certas vantagens, né, por conta disso, afinal de contas, a comunidade deles tem um santo, né, tem um milagreiro. Aí a gente tem um ponto de virada, né, quando ele já é aí conhecido, né, muito famoso, esse eremita famoso, curandeiro e tal, né, ele cede à tentação carnal a uma jovem que o visita. O pai dela leva ela lá, né, para ela ser curada também, e ela também assedia o Padre Sérgio, só que dessa vez ele cede. Mais um spoiler aqui, né, mas aí eu vou repetir o meu mantra. Quem já é frequente aqui no canal já conhece o mantra, pode até repetir comigo, né, de livro bom não existe spoiler. Eu posso falar o que for aqui para você, quando a obra é boa, quando o autor é bom, você pode saber tudo sobre a história pelas palavras de uma outra pessoa, mas a sua experiência da leitura vai ser única, vai ser diferente de tudo aquilo que você ouviu. Então, voltando, né, ele acaba cedendo, né, ao desejo carnal, então, com essa mocinha aí, né. Então, esse fracasso que ele acaba tendo desnuda diante de si mesmo, né, o próprio Padre Sérgio. Ele percebe que é como se desmascarasse, né? É como se o desmascarasse. Então ele percebe que ele não é um santo, ele não é um exemplo de pureza, ele é apenas um homem frágil, submetido às mesmas paixões que ele tentava tanto reprimir. Aí, após esse episódio, né, o Padre Sérgio abandona o eremitério, ele foge mesmo, né? Ele providencia lá umas roupas, né? Umas roupas de mujique, ele corta o cabelo para ninguém reconhecê-lo na rua. Sem alarde, ele dá essa fugida, né? Vai embora sozinho em busca de uma vida diferente, né? E o Tolstói então encerra essa história mostrando o Padre Sérgio longe da nobreza, mas também longe desse espetáculo, longe do convento, né? Longe do mosteiro, longe dessa fama de santo. E ele passa a viver totalmente anônimo, ele segue por caminhos onde ninguém nunca ouviu falar dele, jamais o reconheceria, e ele vai ajudando as pessoas como anônimo, portanto sem privilégios, sem ninguém que ficasse louvando a sua pessoa, a sua figura, né? E é dessa maneira, assim, humildemente, né, ajudando as pessoas humildemente no campo. Ele vai ajudar camponeses, né? Na verdade, ele termina na Sibéria, né, ajudando camponeses na Sibéria, e é assim, de forma tão anônima, que ele vai, de fato, finalmente encontrar a paz, né, encontrar a sua paz de espírito, diminuir um pouco esses embates internos, esses dilemas espirituais e morais que ele tinha, esses dilemas éticos e espirituais, né, nessa vida simples, nesse serviço ao próximo, né, e aí, então, ele conquista uma forma de espiritualidade autêntica, de fato, né. Então, o Padre Sérgio, ele percebe que até mesmo essa busca por santidade pode ser uma forma de tentação, porque a tentação, nesse caso, não é o desejo sexual ou uma vaidade comum, que quase todo mundo tem, mas a tentação aí é que o nosso Padre Sérgio aqui, ele suspeita que a renúncia que ele fez ao mundo, à sociedade, né, pode ser fundada em uma ilusão de um talvez, ou então pode ter sido movida por uma grande vaidade, pode ter sido mais uma manifestação de tantas manifestações da sua vida
de vaidade, de orgulho. E tem um trechinho aqui, né, que quando ele percebe isso, esse trecho é muito interessante, porque quando ele percebe isso, né, quando ele tem coragem de assumir isso, que ele pode estar sendo movido por orgulho, né, nessa busca de santidade, ele chega a dizer que ele chega a dizer para si, né, que ele está com nojo de si mesmo. Eu vou ler para vocês esse trechinho. Ele diz assim, ó, olha só que interessante que ele diz: tentação, mas não será tentação o fato de eu querer me afastar dos prazeres terrenos e me preparar para algo que talvez não exista? Dizia a si mesmo horrorizado, com nojo de si mesmo. Canalha, canalha, e ainda tem a pretensão de se tornar santo. Repreendeu-se e pôs-se a orar. Porém, mal havia iniciado as orações, e a imagem nítida de como vivera no monastério já lhe surgiu à mente, uma figura majestosa, de manto e clobuque. E sacudiu a cabeça. Não, isso não está certo, é ilusão. Posso iludir aos outros, mas não a mim mesmo, nem a Deus. Não sou essa figura majestosa, e sim um homem lastimável, ridículo. Então aqui, ele se percebe, né, como uma figura majestosa que está sendo muito, digamos, admirada, mesmo nesse ambiente, né, de mosteiro. E aí ele fica incomodado, né, ele tem coragem de assumir para si mesmo, né, todas essas coisas que estão acontecendo e que às vezes ele gosta. Então quando ele fala que ele tem nojo de si mesmo, né, esse nojo, esse horror a si mesmo, na verdade revelam que ele não confia nas suas próprias motivações, né. O Tolstói, ele está nos mostrando o que com isso? O que o orgulho espiritual é algo tão perigoso quanto a luxúria, porque muitas vezes, né, às vezes as pessoas mais religiosas e até mesmo pessoas com votos, né, ficam muito fixadas nesse pecado da luxúria, né, mas o Tolstói está tentando mostrar pra gente assim, ó, o orgulho espiritual, né, você ter orgulho da sua própria santidade, né, que parece um grande paradoxo, uma vez que santo não é uma pessoa orgulhosa, então você ter orgulho da sua própria santidade, da sua própria busca pela santidade, vamos dizer assim, né, é algo tão perigoso quanto a luxúria, ou seja, querer se tornar santo pode ser apenas mais uma forma de vaidade, né? Pode ser uma tentativa de se distinguir dos demais, uma tentativa de repente achar que pode se salvar sozinho, né? Sem muitas pessoas, sem um povo, sem uma comunidade, né? Esse também foi o meu grande dilema, né? Muitas vezes eu tinha esses embates interiores, né? Será que não é um orgulho espiritual? Será que não é por vaidade essa busca por me diferenciar, essa busca de, bom, já que é para buscar a Deus, então eu vou ao ponto máximo, que é para quê? Para fazer melhor que todo mundo. Eu sempre tinha esses colóquios comigo mesmo, e por isso que eu entendo muito o meu amigo Padre Sérgio aqui, entendo muito, eu sei muito bem o que ele passou quando ele tomava consciência, né, dessas moções interiores dele. Esse nojo de si mesmo é o reconhecimento que a sua fé é ambígua, né, não é uma entrega pura, mas é uma ambição travestida de devoção. E a gente cai numa contradição central, né, porque nesse momento desse embate interior do Padre Sérgio, né, esse momento ele encarna o núcleo da crítica do Tolstói, né, que é o quê? A verdadeira espiritualidade não está no isolamento ascético. É como se ele quisesse dizer isso, né? Não está nem no isolamento ascético e nem na repressão violenta dos desejos, mas no amor simples, no serviço, numa vida vivida em comunhão com os outros. Claro, isso não poderia passar batido pela igreja, né? Mas a gente já chega lá. Você vai perceber nessa leitura que o Padre Sérgio, ao repreender-se, ele mostra que até mesmo a tentativa de fuga pode ser viciada, né? Ou seja, fugir do mundo pode ser apenas mais uma forma de buscar uma glória, ainda que uma glória espiritual. É como se o Tolstói quisesse dizer assim, né, nenhum caminho externo, né, nem a glória militar, nem o claustro, nem a fama de santidade, nada disso garante a verdade espiritual, né? Então o personagem ele começa a perceber que a sua busca pode ser apenas uma máscara, né? E que o seu próprio desejo de ser santo já comporta um orgulho. O Tolstói nos convida a refletir que a fé só é autêntica quando nasce do amor, quando nasce da humildade, ela não nasce, ela não pode nascer de um cálculo de recompensas ou de uma ânsia por purezas. Então veja bem, o dilema do Padre Sérgio, né, ele conversa diretamente com um trecho do Evangelho que eu acho muitíssimo interessante. Esse trecho do Evangelho está lá em Mateus 25, depois você procura lá, é Mateus 25, de 31 a 36, é uma passagem muito bonita, gente, é a cena do juízo final, né, é aquele trecho que fala assim, que o Filho do Homem, né, está sentado lá no seu trono, e ele começa a separar as ovelhas, né, e ele vai separar
a direita e a esquerda. E aí tem um detalhe fundamental, né? Veja bem, não vamos falar de direita e esquerda aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele está fazendo essa separação dos que estão à direita do Pai e os que estão à esquerda. E tem um detalhe fundamental riquíssimo nesse trecho, que é o seguinte: aqueles que estão à direita, presta atenção, aqueles que estão à direita, né? E o Cordeiro vai dizer assim, ó: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde toda a eternidade. E aí ele começa a falar, né? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolheste. E ele vai fazendo, vai elencando uma lista enorme, né? E esses que estão à direita, porque os que estão à direita são os justos, né? Então esses justos, eles vão perguntar o seguinte, eles perguntam assim: Senhor, quando é que foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que foi que nós te vimos com sede e demos de beber? Quando foi que nós vimos estrangeiro e acolhemos, ou te vimos nu e o vestimos? Ou seja, meus amigos, os que estão à direita, eles não sabiam que estavam fazendo algo para merecer a salvação. Eles não sabiam que eles estavam praticando aquilo que é próprio de quem pratica a santidade, de quem busca a santidade. Veja, eles só viveram naturalmente no amor ao próximo. Isso é lindo demais, é por isso que eu amo esse Mateus 25, 31 a 36. Pega lá para ler, Pastora Gisele em ação aqui novamente. Eu tenho notado que eu tenho feito muitas leituras de obras literárias com viés assim mais espiritual, né, mais espiritualista. De repente isso pode estar sendo um viés do meu canal, né? Espiritualidade a partir das obras literárias. O que você acha disso, hein? Conta aí para mim nos comentários. O que você acha? Porque pode ser também, né, que as pessoas não estejam gostando. É importante você me dizer, né? Qual que é a sua vibe? Você gosta dessas abordagens mais espiritualistas que eu faço aqui? Porque eu tenho notado, né, que quase todas as obras das quais eu falei ultimamente aqui no canal, eu passo por essa vibe mais espiritual. Eu recolho, né, uma leitura mais espiritual, mas é aquela coisa, né? A gente tem uma visão do mundo, né, muito moldada pela nossa formação, pelas nossas vivências e pelas nossas experiências, então é natural, né, que o nosso pensamento vá adquirindo também esses contornos, né, que conversem aí com a nossa formação e com as nossas experiências. Então é natural que o meu olhar também seja condicionado, né, pela minha experiência, assim como de todo mundo. Então, vamos lá, voltando aqui ao Padre Sérgio, né? O Padre Sérgio, ele se atormenta porque ele percebe que até a sua busca de santidade pode ser tentação, né? Já que é uma busca que nasce desse desejo de recompensa, que é um desejo que a gente acabou de ver que os que estão à direita nunca tiveram. Nesse evangelho de Mateus, o critério do julgamento não é renúncia heróica, não é o asceticismo, não é a consciência de buscar o céu, né? O critério desses que estão à direita foi qual? O amor concreto vivido sem cálculos, sem barganha, sem negociar com Deus, né? É dar de comer, é dar de beber, é acolher, é vestir, é visitar, é caminhar junto, é viver junto, né? Então, enquanto o Padre Sérgio olha para dentro de si mesmo, com obsessão, preocupado com a pureza da sua motivação, né? Os justos do Evangelho, os que ficaram à direita do Cordeiro, eles simplesmente olharam para o outro. E por isso eles nem perceberam que eles estavam acumulando méritos, digamos assim. Então esse é um contraste iluminador, né? Fazer um contraste de Padre Sérgio com esse trecho do Evangelho de São Mateus, né, é iluminador, porque o Padre Sérgio, ele encarna a armadilha do orgulho espiritual, né, querer ser santo, medindo, né, a própria santidade, desconfiando de si. Já essa palavra do Evangelho de São Mateus mostra que a verdadeira santidade, ela é inconsciente de si mesma. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque é uma santidade que não nasce da busca pela recompensa, né, mas ela nasce da prática natural do amor. O Tolstói parece, aqui nessa obra, né, ecoar essa lógica, né? Então, ao fim, o Padre Sérgio encontra a paz não na glória monástica, mas na vida simples, ajudando humildemente uma camponesa, né? Então, é nesse esquecimento de si mesmo que ele finalmente se aproxima daquilo que ele tanto buscava. Agora, é importante falar um pouquinho, tem uma palavrinha aqui sobre o próprio Tolstói, né, o próprio autor, porque o Tolstói, gente, ele se aproximou bastante do cristianismo, né, só que ele interpretou, ou digamos, ele reinterpretou o evangelho de um modo muito pessoal, tanto é que ele teve alguns probleminhas com a igreja, né, a ponto de, ao final de sua vida, ser excomungado, né. Estamos falando aqui da Igreja Católica Ortodoxa Russa, né, então é a Igreja Católica, mas é a Igreja Católica Ortodoxa, tá. Então,
como que o Tolstói vivia essa espiritualidade, essa fé dele? Porque ele não chegou a ser ateu, né? O Tolstói não era propriamente ateu, muito pelo contrário. Na carta dele, em resposta à sua excomunhão, ele fala o quanto ele acreditava em Deus, o quanto ele buscava uma espiritualidade, só que é o seguinte, ele rejeitava os dogmas, rejeitava os sacramentos da igreja e rejeitava também a hierarquia eclesiástica, né? Ele defendia um cristianismo mais ético, mais prático, né? Mais centrado no sermão da montanha, né? Ele cita o sermão da montanha, mais centrado nesse amor ao próximo, né? Então, para o Tolstói, a verdadeira fé não estava nos rituais, na liturgia, nem no culto, né? Estava no culto da vida, ou também não estava na vida monástica, ele fala isso, né, na sua carta, mas estava em viver segundo a consciência e a simplicidade do evangelho. Então, para ele, né, o evangelho, a palavra, né, era o cerne, era toda a fonte e era suficiente, né? E aí, qual que é a crítica que recai sobre o Tolstói por conta desse tipo de escrita, não só em Padre Sérgio, mas em algumas outras obras dele, né? A crítica da igreja que recai sobre Tolstói nesse sentido é o seguinte, esse conto, por exemplo, né, ele vai, de certo modo, sugerir para a gente que a vida monástica pode se tornar uma armadilha de orgulho, é o que ele está sugerindo, né? Então, em vez de aproximar o personagem de Deus, acaba isolando esse personagem, né, por meio da vaidade, da repressão e de uma certa teatralidade espiritual. Isso, né, acabou gerando, como eu já disse, problemas, né, para entre Tolstói e a Igreja Ortodoxa, né? A santidade para Tolstói não é alcançada pela ascese heróica, essa ascese monástica heróica, né? Mas é alcançada pela vida simples, pela vida amorosa do cotidiano, né? Como, por exemplo, quando o Padre Sérgio encontra algum sentido servindo humildemente, né, com os camponeses, junto aos camponeses. Então, essa ideia acaba relativizando e muitas vezes até mina a importância dos mosteiros, a importância da vida ascética, do ascetismo extremo, né, e da santidade oficializada pela igreja. Isso, obviamente, é um problema. Isso, obviamente, leva a um choque com a igreja ortodoxa russa, né, que via a vida monástica como um caminho privilegiado para a busca da santidade, né? O Tolstói, ao criticar justamente isso, ele estava pondo em questão uma das bases, né, mais importantes, digamos, da autoridade espiritual dessa igreja ortodoxa. Então, no ano de 1901, a igreja acabou por excomungar Tolstói, oficialmente, né, declarando que as suas ideias contradiziam a fé cristã. E essa crítica à vida monástica, aos sacramentos e à instituição da igreja, né, acabou sendo, portanto, um dos motivos centrais dessa excomunhão. Então, para o Tolstói, a instituição, a igreja instituição, havia se afastado do evangelho, né? E para a igreja, o Tolstói estava deturpando a fé. Agora, um detalhe muito importante, é importante que eu fale isso, né? Essa obra não é um panfleto, viu? De longe não é um panfleto, não entenda isso. Isso não é um panfleto contra o monasticismo, contra a ascese, contra a vida monástica, né? Contra a busca pela santidade por esses meios, não é. Tolstói não é panfletário aqui. O Tolstói, ele reconhece, né, o desejo sincero de busca espiritual, tanto é que ele coloca isso de uma maneira muito forte, muito intensa em Padre Sérgio, né? Mas o que ele quer mostrar, na verdade, é que não basta fugir do mundo, se apartar do mundo, ou então mutilar o corpo, né, usar de certa violência no corpo para refrear certos desejos, certos impulsos, para ser santo. Não basta isso, é o que ele quer dizer. Ele quer dizer que a verdadeira fé está em amar, está em servir, está em viver a caridade sem cálculo, né, sem esperar recompensa. No fim, a mensagem é só essa. Só que esse questionamento dele, né, foi recebido como um questionamento muito perigoso, né, porque colocava o cristão comum, por exemplo, o camponês, a pessoa simples, o trabalhador, né, em pé de igualdade ou até mesmo acima dos monges religiosos. Então, em resumo, né, o Tolstói, ele deslegitima o monasticismo como um caminho exclusivo de santidade e coloca o evangelho vivido no cotidiano acima da vida ascética. Essa medida, essa postura foi o que o aproximou do ideal evangélico popular, mas o afastou definitivamente, né, da igreja ortodoxa oficial, que o considerou um herege. Essas ideias que Tolstói vai colocando aqui para a gente, por meio dessa narrativa do Padre Sérgio, acabaram me lembrando muito os ideais e a teologia formulada por um personagem histórico muito famoso, que foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge
do século XVI. Para quem não sabe, o Lutero, que foi quem iniciou o movimento protestante, né, na verdade, ele era um monge católico, né, ele era um monge agostiniano, né, da Ordem de Santo Agostinho, mas ele rompeu também com essa vida monástica, né, ao perceber que a disciplina rígida e a busca por méritos espirituais não lhe davam paz. Ele também pode-se dizer, né, que é uma espécie de Padre Sérgio na sua jornada espiritual, né, guardadas as devidas proporções. O estopim para Martim Lutero foi entender que a salvação é dom gratuito, não é uma conquista ascética, não é mérito, tanto é que ele desenvolveu uma teologia muito famosa, que é a teologia da graça, né? A pessoa será salva unicamente pela graça. Não há obra, né, não há prática religiosa que possa conceder méritos para ela, né? A única coisa capaz de salvar é pela graça, e a graça é gratuita. E aí, né, isso deu o que falar, né, com relação à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas isso é um assunto para um outro momento. Agora, o Lutero, assim como o Tolstói, ele viu o risco, né, de transformar o monasticismo em um orgulho espiritual. A verdade é essa, né, em transformar esse monasticismo em uma tentativa de se justificar diante de Deus por meio de obras. Aí a reforma protestante, que veio a partir daí, né, a partir da publicação das 95 teses de Lutero, que a gente também pode falar em algum momento aqui, mas não é assunto para este momento, né, então a reforma protestante que veio a partir disso acabou abrindo caminho, né, para uma valorização de uma fé vivida no mundo, né, uma fé vivida no âmbito do trabalho, da família, do cotidiano, da sociedade, do convívio com as pessoas. Então, em síntese, a comparação entre essas duas figuras, né, o Lutero, ele também desconfiou dessa vida monástica como uma espécie de um atalho para a santidade, né, mas aí ambos valorizam a vida como um espaço de encontro com Deus, né. Então, assim, nós podemos ver em Padre Sérgio um elo mais moderno dessa longa tradição de críticas à vida ascética, entendida assim como uma espécie de um fim em si mesmo, como uma espécie de um atalho para uma santidade, ou para uma santidade mais garantida. Então, meus amigos, lendo o Padre Sérgio, nós não vemos apenas o retrato de um homem atormentado pelo desejo de ser santo, mas nós vamos ver refletido aqui também um dilema de todos nós, ainda que em menor ou maior escala, né? Quem é que nunca se pegou querendo fazer o bem, por exemplo, por orgulho? Quem nunca? Você vai me dizer que não. Ou até mesmo algo que é muito comum hoje, né? Transformar a própria fé em um palco. Principalmente com o advento das redes sociais, isso tem estado tão comum, né? E as pessoas parecem se envaidecer tanto quando são aclamadas por uma suposta santidade ou uma suposta imagem de santidade, né? Então, o Tolstói, ele está nos lembrando com essa narrativa o tempo todo que a maior tentação não é só a do prazer, não é só a da luxúria, mas também a do orgulho da própria virtude. Então, no fim, o Padre Sérgio, ele descobre que a santidade está no afastamento do mundo, não está nem em gestos heróicos, nem na mutilação, nem em títulos, nem em reconhecimentos, está no gesto simples, quase invisível, porque ele se torna alguém muito invisível mesmo, né? Então é um gesto invisível de ajudar o outro sem esperar absolutamente nada em troca. Essa é uma mensagem profundamente atual. Num tempo, principalmente por conta das redes, em que nós exibimos tanto conquistas, em que nós exibimos bondade e até mesmo exibimos a nossa própria fé nessas redes, Tolstói nos convida ao contrário. E eu quero muito saber o que você pensa de tudo isso. Quero saber se você leu Padre Sérgio, se você pretende ler. Se leu, conta para mim o que você achou dessa abordagem e dessa mensagem que o Tolstói coloca aqui nesse personagem. Te vejo numa próxima. Um beijo grande. Tchau.